Boa tarde, né? Sejam bem-vindos. Falei boa tarde, mas vou falar de novo. Sejam todos bem-vindos à aula de hoje e nós vamos aprender um pouco mais sobre saúde e segurança no trabalho. Vocês conseguem visualizar? Professor. Ótimo. Bom, nós estudamos nas aulas passadas, né, essa apostila, Saúde e Segurança do Trabalho, que é o sistema de gestão integrado, que envolve a qualidade do meio ambiente, a responsabilidade social, a saúde e segurança do trabalho. Bom, dentro desse estudo, nós vemos aqui a respeito, né, das NRs. E eu até disse para vocês no dia que a gente estava estudando que depois a gente ia estudar um pouco mais sobre as NRs. Estão aqui. Então nós temos a NR4, NR6, NR7 e NR9. Então hoje nós vamos falar sobre NR4 e sobre NR6. Então, NR4, Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho. Então, é o SESMIT, mais conhecido, né, como SESMIT. Creio que vocês já devem ter ouvido falar sobre o SESMIT. E a NR6, Equipamentos de Proteção Individual, certo? Então, vamos lá. Eu até fiz uma apostila para vocês, postei ela aí para vocês, né? Essas normas aqui reguladoras, elas se encontram no site da Receita Federal, tá aqui, Previdência, né? Trabalho e Previdência, né? Dos órgãos aí específico da Secretaria de Trabalho e Inspeção de Segurança e Saúde. Então eles, se você coloca lá na internet, né, sobre as NRs, né, você vai ter acesso a todas elas. Então nós temos aqui as normas regulamentadoras, isso aqui serve, né, para todas as empresas. Isso aqui não é para uma empresa só, né? Todas as empresas, principalmente essa NR4, são empresas maiores, tá? Quando a gente fala da NR4, empresas pequenas geralmente não tem, porque ficaria um serviço assim um pouco puxado, né, para a empresa pagar, bancar esse tipo de serviço. Então, geralmente são nas empresas maiores, né, que eles geralmente implantam, né, essa NR4. Como a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, professor. Tudo Tudo bem com bem? você? Eu tô ótimo. É melhorada hoje. Hoje estou melhor, graças a Deus. Que bom. Seja bem-vindo à nossa aula. Obrigada. Então, publicada essa NR em 22/10/2020, às 15 horas e 36 minutos, atualizada em 20 de 1 de 2022, às 11h06. Então, essa publicação, né? Não é a NR, não. A publicação foi feita aqui em 2020. A norma reguladora foi originalmente editada pela Portaria 3.214, dia 8 de junho de 1978, com o título de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SSMT. Regulamento de artigo 162 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, conforme redação dada pela Lei, né, 6.514, de 22 de dezembro de 1977. De lá para cá, essa lei teve muitas alterações, né? Geralmente, quando há necessidade de fazer uma alteração, de criar uma portaria, geralmente isso é feito. E aqui nós temos todas, né, essas mudanças que foram feitas nessa lei até o dia de hoje. Aí quando a gente vai falar dessa NR4, a gente vai falar geralmente do SESMIT, né? Mas o que é o SESMIT? Aqui nós temos a lei, né? É uma lei, isso aqui precisa ser cumprido, todas as empresas precisam se adequar, né? Como disse a vocês, tem uma quantidade específica aí de funcionários. Em empresas muito pequenas não tem como implantar,
né, pela quantidade de funcionários que precisa ter. Bom, eu vou falar do SESMIT, né, para vocês entenderem um pouco sobre essa portaria. Então, o que é o SESMIT? Eu até deixei aqui uma... Pronto. O que é o SESMIT? Os serviços especializados em engenharia e segurança e medicina do trabalho. Então, aqui, né, nós temos o que significa, né, essa sigla SESMIT. Então, ela significa o quê? Serviço especializado em engenharia e segurança e medicina do trabalho. O trabalho do SESMIT nada mais são do que colaboradores da área de saúde que visa garantir a integridade física da equipe de trabalho no ambiente ocupacional. Então, garantir a integridade física da equipe de trabalho. A gente fala da saúde, né, da integridade. Então, o SESMIT trabalha para garantir a saúde dos colaboradores da empresa. Desse modo, uma equipe SESMIT pode ser composta por auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiros do trabalho, técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. Então, a equipe, né, ela pode ser composta por esses profissionais. Então, todo local, né, que tem o SESMIT implantado, temos esses profissionais, né, trabalhando dentro da empresa para garantir, né, a saúde e a integridade física dos colaboradores. Quais são as funções do SESMIT? Regulamentado pela NR4, né, que é aquela que eu enviei para vocês, e com a principal missão de promover a saúde do trabalho, os integrantes do SESMIT têm como função utilizar a engenharia e a medicina do trabalho para reduzir ou então eliminar os riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho e nas máquinas. Quando a gente fala dessa questão, por que temos que ter então aqui engenheiro de segurança do trabalho? Quando a gente fala desse engenheiro, ali na empresa, nas grandes indústrias, quando vai colocar uma máquina em funcionamento, compramos a máquina, quantas pessoas vão trabalhar com essa máquina? São 10 pessoas. Essa máquina, gente, ela já é produzida de forma que ela venha trazer segurança para o trabalhador, porque quando essa máquina vai ser desenvolvida e quando ela vai ser montada dentro de uma empresa, tem o acompanhamento dos engenheiros de segurança do trabalho para observar e para auditar, tipo, essa máquina traz segurança para o trabalhador, de que forma nós podemos trabalhar para que essa máquina traga segurança para o trabalhador. Por exemplo, no passado, os tratores, né, eles não tinham aquela cabine, então era desprotegido. Por exemplo, o tratorista estava lá fazendo a gradiação numa terra, aí de repente vinha uma abelha e ferroava o motorista. O motorista às vezes ia querer sair desesperado do trator, muitas das vezes caía e o trator passava por cima. Então, o que eles fizeram? Não, a gente precisa mudar essa forma. Então, hoje os tratores eles já estão saindo, né, com uma cabine fechada. Aí esse tratorista ele fica protegido ali dentro, né, protegido contra abelhas, marimbondo e muitos outros tipos de inseto, né? Sem contar que ele também está protegido ali contra ali um galho, contra a chuva, raios. Então ele tem ali uma proteção. E outro detalhe importante é a questão do excesso de calor, né, que tinha ali nos tratores mais antigos, e hoje com aquela cabine, com ar condicionado, é bem mais tranquilo, né, para o trabalhador.
Então, nós temos os engenheiros exatamente para isso, para verificar se essa máquina que está sendo produzida, que essa máquina que está sendo instalada dentro de uma empresa, vai funcionar de forma que os seus colaboradores estejam trabalhando com segurança, né? E qual que é a função desse engenheiro? Aqui nós falamos aqui no início, garantir integridade física da equipe. Então, ele precisa garantir isso aí. Se um trabalhador ficar doente na linha de produção por uma má gestão ou por uma falha no processo aqui de engenharia de segurança do trabalho, esse engenheiro possivelmente vai ser penalizado por essa falha, a não ser que ela seja algo novo, que nunca aconteceu. Mas se for algo já existente, né, que vem acontecendo talvez há algum tempo, ele vai ser penalizado. Então tudo tem que ser analisado, né, de forma criteriosa. Designar equipamentos de proteção individual (EPIs) para todos os colaboradores que atuem na área nas quais o risco está neutralizado, não está neutralizado. Ou seja, áreas com muito barulho, áreas com risco de contaminação, áreas com risco de acidentes frequentes, área com riscos químicos, físicos ou biológicos. Então nós temos que utilizar os EPIs para eliminar os riscos ou pelo menos para controlar esses riscos. Ser responsável técnico pelo plano de saúde ocupacional na empresa, bem como dar suporte medicinal às demandas, né, ou demandas de emergência. Então, alguém de vocês já trabalhou dentro de uma empresa, de uma grande empresa, e lá tinha o SESMIT? Eu nunca trabalhei, então. Então, quem já trabalhou na Perdigão? Algum de vocês já trabalhou na Perdigão? Não. Comigo, a agroindustrial, também não. Eu já sou também no Perdigão, mas eu, não, Lá na eu Perdigão. usava CPIs, eu usava luva, bota, esses trem assim, concha. Você lembra Trabalhei dos... na Zenga comigo. Ótimo. Na Perdigão, você lembra que lá nós tínhamos o SESMIT? Quando eu falar para você assim, por exemplo, quando você sentiu uma dor de cabeça, para onde eles te mandavam? Para o laboratório da empresa lá em cima, não era? Era. Aí você passava às vezes por um médico ou por um enfermeiro, lembra disso? Isso, Então, lembro. ali é o SESMIT, né? É o médico que faz o atendimento no local de trabalho, é o enfermeiro que te dá o remédio, que te conduz ali para uma sala de descanso temporário. Então, essa é a função do SESMIT, né? Te dar esse amparo dentro da empresa. Só que só as empresas maiores, né, que têm esse trabalho dentro da empresa, as empresas menores não têm. Até porque para você manter uma estrutura dessa, não fica barato. Pensou manter uma estrutura dessa? Então não fica barato. Então geralmente são as grandes empresas, né, que possuem o SESMIT dentro da empresa para atender nessa demanda. Aqui nós temos estreitar relações com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, no caso a CIPA, né? Estimular atividades educacionais que têm como objetivo conscientizar os colaboradores acerca da segurança do trabalho. Quais são as vantagens do SESMIT? Sem dúvida, a principal vantagem dessa ferramenta é a preservação da saúde humana, já que, com ela, de fato, há uma melhora nos quesitos, né, de identificação e controle de riscos ocupacionais. Além disso, vale destacar que em casos nos quais os acidentes de trabalho não foi evitado, mesmo tomando todas as precauções possíveis, a equipe do SESMIT desempenha um papel vital. Isso porque ela é a grande responsável por providenciar os primeiros socorros para as vítimas, representando assim
uma vantagem de garantir redução dos impactos a um acidente na empresa. Então, quando a gente tem um médico dentro da empresa, quando a gente tem um enfermeiro dentro da empresa, a gente consegue reduzir os impactos desses acidentes na questão de dar ali os primeiros socorros, né? Então, isso vai facilitar e muito. O médico está ali presente, por exemplo, se for para conter um sangramento, por questão de um acidente numa máquina, cortou uma artéria e o médico está ali para conter esse sangramento até chegar no hospital. Então vai fazer o quê? Reduzir os impactos, né, com esses acidentes. Então tem aí muitas vantagens, né, ter o SESMIT dentro da empresa. Aí nós temos aqui, às vezes as pessoas confundem o SESMIT com CIPA. E existe uma diferença. Então qual a diferença? Ambas as ferramentas visam preservar a saúde do colaborador em um ambiente de trabalho. Contudo, a CIPA tem o seu foco na prevenção de doenças e de acidentes de trabalho. Então, qual que é o foco da CIPA? Prevenção de doenças e acidentes de trabalho. Essencialmente com a responsabilidade de elaborar meios técnicos para a identificação e a mensuração dos riscos apresentados à empresa. Já o SESMIT se encontra basicamente no parâmetro saúde ocupacional, ou seja, o SESMIT ele está ali mais para cuidar da saúde do trabalhador, enquanto a CIPA está trabalhando, né, na prevenção dessas doenças, desses acidentes. Enquanto um trabalha na prevenção, o outro trabalha ali nos cuidados, né? Tanto também na questão de prevenção, quanto no pós, né? No caso de acontecer algum tipo de acidente. Bom, então nós vamos retornar aqui novamente. Quando a gente fala de NR4, né? SESMIT, vocês vão lembrar. Então, o NR4 vai falar exatamente do SESMIT. Então, o que é o SESMIT? Eu até coloquei isso aqui para vocês lá no Classroom também. Vamos voltar aqui para... Então, nós falamos aqui dessa primeira parte, que, né, da norma reguladora aqui 04, NR4. Aqui tem todos os artigos de lei, todas as mudanças. Eu não vou entrar assim de forma mais profunda, porque é exatamente o que nós falamos, né? Nós falamos aqui do SESMIT, e tudo aqui está voltado para o cumprimento, né, dessa norma reguladora. Aqui, serviço especializado, engenharia e segurança do trabalho, medicina do trabalho. A última notificação aqui de modificação, né, na portaria foi em 2016. Aí nós temos aqui a norma reguladora número 6, que é a NR6, publicada aqui, no caso essa publicação foi feita no dia 22/10/2020, a portaria 3.214. Do que essa NR vai estar falando? O que essa NR está defendendo? Pessoal, a NR 06, ela vai falar da necessidade de utilizar os EPIs. Está aqui. Então, é uma norma, né, também especial, posto que regulamenta a execução dos trabalhos com o uso de equipamentos de proteção individual. Então, EPI é o quê? Equipamentos de proteção individual. Aí, quando nós falamos de EPIs, eu até coloquei um vídeo bacana lá para vocês, depois vocês assistam quando a gente terminar aqui. Então, toda essa NR ela vai falar de EPI. Né? Como você deve usar, como a empresa deve proceder, como ela deve suportar, como ela deve... EPI é o funcionário ou é a empresa que é obrigado? É a empresa. Então, a empresa é obrigada a fornecer os EPIs. Os EPIs têm que estar, né, conservados. Não pode ser se o EPI está velho, a empresa tem que substituir esse EPI.
Aí nós temos aqui tudo que vai falar sobre as leis, né, das exigências de IPIs, e depois eu peço a vocês que leiam todo o artigo. Eu não vou ler, né, o artigo para a gente ganhar tempo, mas eu peço vocês que leiam. A gente vai falar um pouco, né, dessa obrigatoriedade aqui do uso de IPIs. Então ela vai terminar aqui, e a última portaria aqui teve algum tipo de mudança em 2018. Bom, pessoal, EPIs. Quando a gente fala de EPIs, o que vem na sua cabeça? Capacete. Parabéns! Capacete. É um equipamento de proteção individual, né, pessoal? Vou interromper esse compartilhamento aqui, porque a gente vai falar sobre esse assunto, e eu não preciso estar mostrando esse compartilhamento. Pronto. Capacete. Todo profissional... Ivonete, pode falar, levantou a mão aí. O que eu entendi, EPIs, capacete, óculos, luva, Isso aí, botina, exatamente. uniforme, proteção do ouvido. E aquele trem que usa quando a gente vai para a lavoura, eu esqueci, para proteger das cobras. Parece que é Não, polâmica. não, do lado, nas canelas. Eu não lembro o nome daquele EPI. Eu sei que tem uma proteção mesmo. Caneleira. Caneleira. Isso aí. Uhum. Jennifer. Também tem máscaras, né? Para quem trabalha com máscara de oxigênio, de gás, essas coisas. Isso, máscaras, né, de proteção. Tem muitos locais que é obrigado a utilizar. Se você vai mexer com tinta, thinner, gasolina, são produtos químicos e precisa ser utilizado uma máscara de proteção. No caso, quando você vai trabalhar com veneno em lavouras, precisa da máscara, precisa da luva, precisa do avental para te proteger, né, contra ali uma intoxicação. Então, há necessidade de utilizar esses EPIs. Quando a gente fala de EPIs, pessoal, é um assunto assim bastante interessante. Primeiro, é obrigatório, né, dentro das empresas, principalmente porque você vai para uma empresa e você precisa ter segurança na hora de executar a função para a qual você está sendo destinado. Então, tem setores da empresa que não há necessidade. Por exemplo, você vai trabalhar numa área administrativa. Precisa de um EPI na área administrativa? Não vai precisar de um EPI na área administrativa, porque você não vai estar exposto a barulhos, ao calor, a produtos químicos, né? Então você vai estar num ambiente, praticamente um ambiente ali familiar, né? O ambiente da sua casa. Então, se você não vai precisar de um EPI nesse local. Agora, se você vai trabalhar numa área muito quente, você precisa de uma proteção. Se você vai trabalhar num local onde tem muitas ferramentas, onde tem um piso escorregadio, onde há excesso de barulhos, onde é um local muito frio, você vai precisar de EPIs. Você vai trabalhar no campo, você vai precisar da caneleira, você vai precisar das botinas adequadas, você vai precisar, muitas vezes, dependendo do local de trabalho, de um capacete. Então, há necessidade de usar EPIs. Aí a gente vai classificar o risco. Qual é o risco para essa pessoa? Qual é o risco que essa pessoa, fazendo essa função, vai estar exposto? Então, eu tenho que verificar o risco que eu estou exposto e utilizar o EPI adequado, né, para evitar que eu venha me machucar, ou evitar um risco ali de um acidente. Ah, se eu vou trabalhar com faca, cortando carne, eu preciso de um EPI, de uma malha de aço, para evitar um corte ali na minha mão. Ah, eu vou trabalhar em um local onde tem muitas ferramentas, corre o risco de o meu pé ali ser esmagado a qualquer momento. Eu preciso de uma bota com bico de ferro.
Se eu vou trabalhar em uma área de construção civil, onde tem muitos pregos, parafusos, muitas ferragens expostas, o que que eu preciso? Eu preciso colocar ali uma palmilha de metal na minha bota para evitar uma perfuração no meu pé. Não é bom. Quem já usou bota com palmilha de metal sabe que é desconfortável, mas há necessidade, né, para evitar que um prego ali venha furar o pé da pessoa, um parafuso, uma ponta de ferro. Então, quando a gente fala desses EPIs, né, essa NR06, ela vem falando exatamente isso. Aonde eu devo usar, como eu devo usar, a obrigatoriedade de usar. Você é obrigado a comprar os EPIs para você utilizar? Não. Quem é obrigado a te dar esses EPIs? A empresa. Quando precisa ser substituído esse EPI? A empresa é obrigada a substituí-lo, desde que, né, dentro das normas da empresa. Pode falar, Jennifer. Que nem na área da construção civil existem muitas obras que não são feitas por empresas, assim, né? Nesse caso, mesmo assim, é obrigatoriedade do engenheiro, do patrão da pessoa disponibilizar para ela? Sim. Aí a gente fala assim: ah, mas eu contratei um pedreiro lá para fazer essa obra para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. É uma empresa terceirizada, né? Muitos não assumem essa responsabilidade. No caso de uma empresa, de uma construção grande, né, se essa pessoa não estiver trabalhando ali de forma adequada, o proprietário dessa construção pode ser multado. Em construções pequenas, né, a construção de uma casa, muito raramente, você, por exemplo, você vai construir sua casa, você contrata um pedreiro. Você não vai fornecer para aquele pedreiro esses IPIs necessários para ele usar. Então, o pedreiro tem que ter a consciência de que ele precisa usar e ele deve usar esses IPIs. Mas a gente dificilmente você vê um pedreiro utilizando, né, os IPIs adequados para desenvolver sua função. Por isso que acontece muito acidente de trabalho com pedreiros trabalhando de forma irregular ou de forma informal. Temos muita gente trabalhando de forma informal. Aí essas pessoas não usam, né, os EPIs, até porque às vezes não consegue ali comprar esses EPIs para poder usar. Então vai acontecer de ter muitas obras pequenas com pessoas trabalhando sem usar EPIs. Pode isso? Como é que faz, né? Meu marido, inclusive, ele é servente, né? Então, ele trabalha na fé, na fé de que nada vai acontecer. Trabalha na fé. Eu não posso ficar doente, eu não posso machucar, eu não posso, eu tenho uma família para cuidar. É difícil, não é fácil, porque a pessoa às vezes não consegue comprar esses EPIs para utilizar. Então ele vai pela fé, vai vivendo. A Ivonete também levantou a mão, pode falar, Ivonete. Ivonete? Desculpa, professor, foi sem querer. Tranquilo. Boa tarde, Cileide. Boa tarde, professor. Tudo bem com Tudo você? jóia? Eu tô bem, graças a Deus. Seja bem-vindo à nossa aula. Nós estávamos aqui falando sobre Obrigada. EPIs, né, a utilização de EPIs. E nas grandes empresas, né, seja ela de construção civil, seja ela de construção de pavimentação, né, as pessoas ali utilizam esses EPIs, né, de forma adequada e a empresa fornece os EPIs para os seus colaboradores. Que nem quando o senhor falou das empresas grandes, né? Se lá tinha EPIs, a outra sigla lá da engenharia que eu esqueci. Meu marido, ele trabalhou ali na Fricó, acho que ele tinha uns 18 anos. E aí ele trabalhava como serviços gerais de limpeza de máquina. Com 16 dias que ele estava trabalhando na empresa, 16 não, 10 dias, ele foi limpar uma máquina, acho que de moer linguiça, alguma coisa assim. Que a máquina precisa ser ligada, né? Lavar ela ligada.
Ele acabou triturando um pouco dos dedos dele. Meu Deus. Aí correram com ele pro médico, ele tentando esconder, né? Com medo de ser mandado embora. A ideia da criança, ser humano. Aí ele acabou passando um tempo a mais perdendo sangue. Só que aí quando viram, o chefe dele viu, correu com ele lá, eles fizeram um procedimento e correram com ele pro encaminhamento pro GOL já. Mandaram ele pro TRIM, foi TRIM, né? Que é daqui de Trindade, e de lá já foram com ele pro GOL. Aí lá ele ainda ficou de molho umas 4 horas para poder ser atendido para fazer a cirurgia. Olha o risco, né, pessoal? Falta às vezes de que orientação, faltou às vezes a supervisão de uma pessoa que já estava mais tempo naquele local de trabalho, né, para supervisionar, para ajudar ele, porque com o tempo que ele tinha lá, às vezes ele não tinha, às vezes, a noção do estrago que essa máquina podia fazer, né? E aí acabou se complicando. Mas aí é onde que entra, né, o cuidado da empresa para com seus colaboradores. Ele estava sozinho no momento e ele tinha, parece que ele disse que escorregou um pouco, porque a máquina puxa, né? Aí Uhum. quando foi lavar, ele falou que não sabe, não lembra se ele escorregou ou o que aconteceu, só lembra de puxando, porque parece que ele estava com a luva, puxou a ponta da luva, só que ele conseguiu puxar a mão antes, mas ele quebrou os dedos, tá bem feio. Só que ele não perdeu a mão assim, não. Nem os dedos. Mas o doutor, quando foi fazer a reconstrução, não quis fazer a reconstrução em si, só fez a cirurgia mais ou menos. Disse para ele fazer a fisioterapia lá do GOL. Falou para ele que era melhor ele ter amputado, porque os dedos dele não iam servir para nada, não. Só ia ser para sentir dor. Meu Deus, misericórdia. Mas e aí? Ele recuperou? Ele não tem tanta força assim na mão. Inclusive, ele quebrou a mão esses tempos agora de novo. A mesma mão. Meu Deus. Ele, então, fez o raio-x, disse que estava quebrado, está colando torto, mas aí o médico falou que vai esperar desinchar, tirar outra raio-x para ver se vai precisar fazer de novo a operação, né? Fazer certinho para ver como é que vai ficar. Mas dessa vez ele não estava mais trabalhando na FICO, ele machucou na rua mesmo, à toa. Não sei o que aconteceu, não. Ele conta cada hora uma coisa. Foi brigando por aí. Ai, meu Deus. A Ivonete deseja falar também? Certo, pessoal. Então, é muito importante, né, a utilização dos EPIs no local certo, na hora certa, de forma adequada. Que a gente evita, né, perder um dedo, perder uma mão, perder um braço, muitas vezes. A gente ainda estava vendo um vídeo essa semana e tinha um trabalhador da parte de energia. Ele estava usando o capacete dele normal, fazendo um trabalho ali próximo a um poste de energia e de repente soltou uns fios lá de cima, uma caixa com alguns fios e desceu em cima do capacete dele. Ele caiu desmaiado, porém, né, foi levado para o hospital e passa bem. Só que se ele não tivesse usando o capacete, ele teria morrido. Então, o capacete ali naquele momento salvou a vida dele. Então, há a importância de usar os EPIs adequados no local adequado. E a empresa, gente, quando vocês forem trabalhar numa empresa, que uma empresa exigir de vocês que usem os EPIs de forma adequada, tem gente que fala assim, isso é besteira, vou usar isso não, isso é besteira, para que usar EPI? Não, moço, eu quero usar isso não, isso é chato demais. E aí acontece um acidente e a pessoa perde até os direitos dele, porque não estava usando os EPIs de forma adequada. Se a empresa forneceu o EPI para você, você precisa usar. Porque a partir do momento que você não usa, você assume a responsabilidade do risco para a sua vida. E se você assumiu a responsabilidade do risco, a empresa ela está isenta desse risco. Então é importante, se a empresa te deu os EPIs e pediu para utilizar,
temos que utilizar. Então, voltando lá para a questão da importância, né, desses EPIs, porque quando a gente fala do curso de vocês, de saúde e segurança do trabalho, uma das coisas principais, mais importantes da saúde e segurança do trabalho é utilizar os equipamentos de forma correta, os EPIs, né, que vai trazer essa proteção, né, para que a gente não venha sofrer acidente. Um outro fator muito importante que eu quero passar para vocês, isso acontece demais, eu acredito. Sempre eu tento passar essa informação para frente, porque ela é muito importante. Por exemplo, vocês, quando estão na cozinha, vocês usam quantas facas para poder ali manipular os alimentos de vocês? Eu só uma, professor. Algumas vezes que eu uso uma faquinha de mesa só. E os outros? Eu também. Alguém mais? Eu só uma, professor. Quando você vai até o supermercado, compra um frango inteiro, leva para sua casa. Aí você pega aquela faca, corta o frango para temperar, para botar ele para cozinhar, para você comer. Após você cortar aquele frango, o que que você faz com a faca? Você lava ela com sabão e depois coloca para ferver, ou você lava ela só com sabão e pronto, já está limpa? É tipo isso daí. Professor, detergente. Todo mundo usa sabão detergente para lavar aquela faca. Tá. Isso. O frango vai para cozimento. Não vai ter problema algum. Só que aquela faca pode ser que ela fique contaminada com algum tipo de bactéria que não sai com água e sabão. Para essa bactéria morrer ou sair daquela faca, ela precisa ser fervida. Só que o problema maior que acontece na cozinha das pessoas, ele pega a faca, corta o frango, aí ele lava a faca, aí ele pega aquela mesma faca, corta o tomate, corta o repolho. O repolho e o tomate vai para cozimento? Não. Não vai. Pode ser que você pegue uma contaminação do frango, passa para o tomate e para o repolho. E aí o frango não vai ter contaminação nenhuma, porque ele passou por um cozimento, por uma fritura, vai estar, ó, maravilha, pode comer que não vai ter nada. Só que aquela salada que você fez com a mesma faca que você cortou o frango, corre o risco de estar contaminada com algum tipo de bactéria, de contaminação que veio naquela ave. E aí isso vai fazer um mal danado. Aí de vez em quando as pessoas têm diarreia, de vez em quando a comida às vezes não faz bem. Não é para todo mundo, viu? Tem pessoas que têm o organismo mais forte. Então o organismo da pessoa vai eliminar essa bactéria ali de forma muito rápida e ele não vai sentir. Mas tem pessoas que têm um organismo mais fraco e aí ele vai sentir diarreia, vômito, né? E vai passar mal. E aí ele não sabe por que está passando mal. Então isso acontece muito, pessoal. O ideal, quando você corta um frango ou uma carne, o ideal é você ferver essa faca ou então você usar outra faca para cortar a salada. Sempre evitar cortar com a mesma faca, porque você pode trazer, né, pegar aquela contaminação, transferir ela para o tomate e depois passar mal. E tem bactérias que podem até matar, tá? Pessoa de idade, pessoa idosa, crianças são mais sensíveis a alguns tipos de bactérias. Então é importante a gente estar atento a esses detalhes. Segurança na hora de fazer, né, qualquer tipo de alimento em casa. Alguma dúvida? Não. Então eu vou pedir para vocês, né, que entrem lá no CLES. Lá tem essa apostila que eu abri para vocês aqui das NRs, das normativas. Temos ela lá no CLES. Eu quero que vocês abram essa apostila, leia ela, por favor. É exatamente isso que a gente falou aqui, mas eu gostaria que vocês lessem.
para vocês aprenderem um pouco mais sobre essas NRs. Vocês vão ler as duas primeiras, que é a NR4 e NR6. Tem 2 vídeos também falando dessas NRs. Eu gostaria muito que vocês entrassem lá e assistissem esses 2 vídeos, tá? Agora, no período da tarde. E amanhã a gente vai falar das outras 2 NRs, a NR7 e a NR9, para a gente concluir sobre essas NRs. Aí a gente vai passar para outros assuntos relacionados à segurança. Combinado? Combinado, professor. Então, beleza. Um forte abraço a todos vocês. Excelente final de tarde. Um beijo no coração. Tchau, Boa tchau. tarde a você também. Tchau. Uma boa tarde. Tarde, obrigado. Boa tarde. Tarde.